coletiva dele. Marcelo é nosso vice-prefeito, fez uma escolha na última sexta-feira, definição partidária. Então, a convite dele, eu estou aqui é o escritório multiuso nosso, oficialmente a sede do PSDB, mas o Marcelo é um aliado do nosso vice-prefeito, então estou aqui acompanhando ele para anunciar. Se eu falar para vocês que eu não sou partido, é mentira, então. Bom, primeiro, boa tarde, agradecer a presença de todos, agradecer ao Orlando que ajudou e a Thaís ajudou a convidá-los nesse momento importante, né, para São Bernardo do Campo e também para mim e para o ABC. Nós tivemos uma decisão na sexta-feira, né, depois do Orlando não ter aceitado o convite de ser o nosso candidato a vice-governador do Rodrigo, e depois dele ter tomado a decisão de ficar até 2024 na prefeitura, como ele já disse, a importância para ele, para a população, e uma decisão também acertada, a de comigo, que eu também apoiei ele nessa decisão, porque sei da importância dele estar à frente da prefeitura até 2024, dos projetos que estão em andamento e porque São Bernardo do Campo está passando por uma grande transformação. E também a importância de ter, neste momento político, um candidato para que possa ajudá-lo ainda mais, ajudar no governo federal a manter os projetos Praça Parque, Arena, viários, recapeamento, habitacional, os projetos que o prefeito colocou em prática. Uma das missões que eu hoje venho tornar público a nossa pré-candidatura, a nossa filiação partidária ao Solidariedade, Partido Solidariedade, a qual nós pretendemos disputar a eleição, disputando uma cadeira no Congresso, na Câmara Federal, para representar São Bernardo do Campo, o ABC, o Estado de São Paulo, mas com uma missão muito clara, de estar lá em Brasília representando São Bernardo do Campo, ajudando o Orlando, ajudando a Prefeitura de São Bernardo do Campo a continuar fazendo essa transformação que São Bernardo já está passando e melhorar ainda mais com um deputado ao lado do prefeito. E por que o Solidariedade? Olha, primeiro porque eu já vim de lá, né, a gente tem um conhecimento, tem muitos amigos, portas abertas. Segundo, porque o partido que vai estar na raia do nosso candidato a governador, que é o Rodrigo Garcia, conversamos bastante, até o ponto mais importante da decisão foi estar junto e ao lado do candidato a governador, o Rodrigo. Temos essa garantia, claro que isso vai se resolver na convenção partidária, mas está bem conversado, bem apalavrado. E segundo, que lá nós temos uma chapa boa, né? E, enfim, se sentindo em casa novamente. Tivemos uma eleição em 2016 juntos, eu estava na Solidariedade, me senti em casa e voltei com muita tranquilidade e confiante que nós vamos ganhar a eleição em outubro agora para ter um deputado federal. E a principal dobrada com a deputada Carla Morano? Em São Bernardo do Campo nós vamos dobrar com a Carla, fazer uma dobrada com a nossa candidata a deputada estadual Carla, que vai para a reeleição. Nós vamos ter outros locais também que vamos estar juntos. Aonde nós pudermos estar juntos, pode ter certeza que nós vamos, para mim também é uma honra estar ao lado da Carla, que já estivemos juntos em 2018 e estaremos também em 2022. O senhor foi convidado por Solidariedade, estudou, como é que foi essa construção aí? Olha, quando nós tomamos uma decisão que teríamos uma candidatura a deputado federal, aí conversei com bastante partidos, mas o partido que me agradou de verdade, como eu disse, a conta da candidatura a governador, e também por eu me sentir em casa, já ter o conhecimento, me sentir confortável, uma chapa boa, que pretende eleger 3 deputados federais. Hoje só temos um eleito, que é o Paulinho, da Força. Então, nós vamos brigar aí para que a gente possa ser o primeiro na chapa e, se Deus quiser, elegendo 3. E essa mudança a nível estadual tem alguma coisa a ver com a questão nacional também? Não entendi, desculpa. Se essa mudança, aliança com o governador, isso também não tem a ver com a questão nacional? A presidência da República? Olha, isso vai se decidir na convenção partidária, né? A única coisa que já está certa no diretório estadual do Solidariedade é o apoio ao Rodrigo Garcia. A candidatura do candidato a governador, Rodrigo Garcia. E para você, qual que é a principal mudança que o seu governo pode trazer aqui para a região? Qual a principal Mudança. Como candidato e eleito? Olha, como eu falei, eu sou um soldado desse governo, desse projeto político. A missão minha
Não tenho dúvida nenhuma que ganhando a eleição é continuar fortalecendo a Prefeitura de São Bernardo e o ABC, mas em especial São Bernardo do Campo, para que possam ajudar o Orlando a continuar desenvolvendo projetos para a cidade, continuar ampliando o projeto já existente e que possa ampliar novos projetos. É uma voz no governo federal de São Bernardo do Campo. Essa é a maior missão. Prefeito Orlando Moreira, para a cidade ter um federal do grupo político que está no comando do Paço, a importância dela. Só esgotou as perguntas para o Marcelo, só para... Alguém tem mais alguma pergunta? Se estiver importante esgotar as perguntas com o Marcelo, eu sou convidado, tá? Aqui, o ator principal aqui hoje é o Marcelo Lima, eu sou coadjuvante. Eu gostaria de saber se na região existem outros candidatos pelo Solidariedade, né, a deputado federal. Como que está essa construção aí dentro do partido? Teremos candidato em Diadema, né, a deputado federal, e teremos candidato estadual também em Mauá. Só nessas duas cidades, então? Sim. Dá para falar o nome? Olha, nós teremos o Neicar, candidato a estadual em Mauá, Vereador. o Átila também será candidato a estadual em Mauá, e o Yoshio federal em Diadema. Marcelo, essa troca de partido faz parte de alguma estratégia? Não, a gente, como eu disse, realmente é a questão confortável de estar onde você já conhece, com pessoas que você já tem uma relação pessoal, de amizade, e que também pesou muito ele estar, né, ao leque da coligação do candidato a governador, o Rodrigo. Essa atuação, Marcelo, mudança de partido, pode mudar de partido, mas o grupo político aqui na cidade continua unido. Continua unido, o grupo continua unido, não tem nenhum, pelo contrário, cada dia que passa mais unido, mais firme, e agora, se Deus quiser, em outubro, com 2 vitórias, elegendo a Carla e tendo nossa candidatura eleita também, a partir de outubro, para fazer São Bernardo do Campo ter um verdadeiro soldado da Prefeitura de São Bernardo, lá em Brasília, brigando incansavelmente para ajudar o prefeito aqui. Em nível federal, quem que o Solidariedade vai apoiar? Essa discussão está aberta ainda, vai discutir lá para a convenção partidária, vai ser a decisão. Então, até é importante que eu vou poder ter essa possibilidade de participar das discussões internas para que possa tomar uma decisão. Mas nesse sentido, se for algum caminho diferente do que você imagina, Marcelo, tem liberdade e autonomia para não seguir o caminho de solidariedade federal? Na questão nacional a gente tem essa liberdade. O importante é que aqui no estado de São Paulo está na base do Rodrigo. Exatamente. Joaquim, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, olha, nós estamos reeditando o que fizemos em 2018. 2018 foi uma eleição atípica, considerando que outsiders da política tiveram votações fora da média do que se esperava, tanto para deputado estadual quanto federal, o que nos traz um otimismo muito grande em relação às duas candidaturas. A candidatura do Marcelo, que foi bem na última eleição, tenho convicção, se não fosse o efeito desses players que não têm base na cidade nem na região e tiveram votações muito expressivas, o Marcelo já teria sido eleito em 2018. E quem fala isso são os números. Basta você pegar os números de deputados que nunca vieram a São Bernardo, a votação que tiveram, se ele tivesse tido 20, 30% dos votos desses outsiders, estaria eleito hoje. Eu não acredito que a eleição para o Legislativo se repita nessas eleições. Eu vejo cada vez mais a política voltando para os políticos. Então, quem tem, não tradição, mas quem tem trabalho na base, quem tem identidade com a cidade, terão as melhores votações. A decisão do Marcelo, na minha avaliação, e fizemos isso compartilhando, ele tomou a liberdade de compartilhar do Solidariedade, foi muito acertada. Mais uma vez, o Marcelo mostrou extrema lealdade. Ele estava filiado a um partido que, aliás, nós somos gratos. Nenhuma ingratidão ao PSD. O Gilberto Kassab foi muito correto. O Marcelo teve a boa disciplina de comunicar a ele a saída por uma questão natural, né? Nós temos um projeto, um comprometimento do nosso grupo político com o candidato a governador Rodrigo Garcia. E aí não poderia ser diferente. Ele tem hoje um pré-candidato dele ao governo, que nós respeitamos, inclusive é um ex-colega do PSDB, mas não poderia ser diferente. E ao mesmo tempo uma escolha, na minha avaliação, muito acertada. O Marcelo, no Solidariedade, sem nenhum falso otimismo, tem plenas condições de liderar a chapa. Se você pegar o histórico do que ele teve, a manutenção do trabalho, o momento político, Marcelo e a Carla disputaram a eleição em 2018,
nós estávamos iniciando o governo. Hoje nós temos um governo em pleno andamento, com as obras que prometemos entregues, novos hospitais, viadutos, piscinão, os programas Praça Parque, Arena Parque, educação, todo em funcionamento. Então, a gente fala isso com tranquilidade, basta ver as urnas de 2016 e olhar as urnas de 2020, o que também aumenta muito a nossa confiança de que existe uma receptividade maior para os nossos candidatos aliados ao nosso governo e, consequentemente, o Marcelo e a Carla tendem a colher os frutos. As pessoas olham sempre, primeiro na cidade, olham para o prefeito. Nós tivemos um enorme desafio em 2018. A mulher do prefeito foi eleita. O governo estava começando. 2017 pegamos isso destruído. 2018 começamos, mas não tinha obra entregue. Hoje a gente tem uma gama de obras entregues e, aliás, conquistas extremamente importantes que não estavam previstas para a nossa cidade. Nós não tínhamos previsão de muitas obras. O programa de recapeamento da cidade não tinha nem previsão nem orçamento. Uma ponte estaiada que a gente inicia agora o mês que vem, a canalização dos coros que foi feita, enfim, aqui eu teria que passar algumas horas listando. Então isso também nos traz uma confiança do êxito que terão as candidaturas, tanto do Marcelo quanto da Carla. Prefeito, em termos de tamanho de dobrada, vai repetir o que aconteceu em 2018, só que, claro, num cenário com outro contexto, como o senhor atualizou, em relação a Carla e o Marcelo. Sem dúvida, já tiveram uma boa parceria, os players são as mais... o que não é igual é maior. Hoje, com certeza, o que é maior é igual. Aqui na cidade, uma dobrada muito consistente, e aonde for possível fora essa coisa seguinte, a Carla pode dobrar com um federal que não seja o Marcelo, e a recíproca é verdadeira, mas aonde for possível tentar fazer a campanha muito alinhada dos dois, até porque isso facilita na logística, no material, muito mais fácil. E por estarem com o mesmo candidato a governador, facilita ainda mais. No cenário nacional, você acha que ajuda essa dobradinha Carla e o seu vice? Olha, o cenário nacional, pessoal, a gente precisa ter humildade de que a escolha para presidente, é óbvio, todo o apoio que ele tem na sua base é importante, mas a definição é muito mais sobre um projeto macro, né? Tanto que nós apoiamos na última eleição o candidato do PSDB, que foi muito mal, inclusive no estado de São Paulo, né? E o governador foi eleito e não conseguiu transferir. Então, quando eu falo isso, não é por achismo. A convicção das pessoas para escolher o candidato a presidente transcende a vontade política local. E foi provado isso nas urnas. Agora, é natural que a gente fará todo o nosso esforço, defendendo sempre a alternativa. Hoje está se trabalhando uma coalizão nacional de outros partidos para poder fortalecer uma eventual terceira via. Mas isso é um assunto que a gente vai acompanhando e que não depende. O que depende da gente, eu posso garantir. Então, a eleição local, que é a eleição do Marcelo, da Carla, é uma eleição que realmente passa pela atuação local e o nosso trabalho pode fazer a diferença. Os demais é ajudar, como sempre fiz. Fazendo esse cenário nacional, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, acaba de sinalizar com a possibilidade de ser vice na chapa com a Simone Tebet. E disse que as prévias não são maiores que a convenção supera as prévias. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu já me posicionei. Primeiro, caso o partido não valide as prévias, é muito provável que teremos, eu não, né, mas o partido terá problema com a justiça eleitoral. Foi utilizado o recurso público para as prévias e foram gastos quase 10 milhões no PSDB. Alguém precisa explicar, então a prévia era de brincadeira e o recurso público foi utilizado. Então acho que primeiro tem uma questão legal a ser superada. Todos os grandes nomes do PSD defenderam abertamente a validação das prévias. E muito me estranha, né? O PSDB fez prévia para ter candidato e não candidato a vice, né? Então, o PSDB fez prévia para candidato a presidente. Eu não vi em nenhum lugar, o dia que eu fui votar lá em Brasília, não estava escrito prévia para vice, candidato a vice-presidente. Então, mais um fracasso aí na minha avaliação dessa postura, que aliás, sequer o Eduardo Leite conseguiu acertar quem vai ser o seu sucessor no seu estado, né? Uma situação bastante confusa. Eu acho que ele, antes de dar opinião sobre o âmbito nacional,
ele precisaria se posicionar no estado que ele governou até a última sexta-feira. Perfeito. Só para pegar um gancho do que o Marcelo falou do Yoshio, o Yoshio estava no PSDB, foi para o PSB, agora está confirmado no Solidariedade e também está nesse espectro político? O Yoshio compartilhou comigo na sexta-feira, ele já havia saído, ele teve uma passagem de dias no PSB, que, segundo ele, foi filiado sem autorização, por sinal. Segundo ele, tá? E aí ele compartilhou da vontade dele de ir por Solidariedade. Eu achei natural, mantenho boa proximidade com o Yoshio, acho que fortalece o partido como um todo. Enfim, eu gostaria que ele tivesse permanecido no PSDB, mas se não foi a vontade dele, a gente respeita. Eu não sou dono do passe político de ninguém. O máximo que me sirvo quando me pedem são sugestões. Prefeito, habilidade municipal está faltando no Estado. O senhor acredita que a possibilidade de uma via a nível do Brasil, a classe política está preparada para superar essa dificuldade? Olha, o que nós vimos dos dois players nacionais hoje, que se pontuam melhor nas pesquisas, um alto índice de rejeição dos dois. Tanto o candidato da direita quanto da esquerda, eles têm um indicativo favorável, mas tem uma rejeição muito clara. A impressão que nos dá é que a sociedade está escolhendo por um processo de exclusão e não de aceitação, o que naturalmente pode trazer à luz de uma perspectiva nova. Enfim, isso é uma avaliação, nós estamos no mês de abril, considerando que a eleição é só em outubro. Se você olhar um cenário, eu gosto sempre de tratar a eleição com comparações, para não ficar na linha do achismo e parecer São Paulino comentando o jogo de ontem, tá certo? Se você olhar o resultado, como estava o cenário eleitoral em abril de 2018, e você olhar o cenário de outubro de 2018, mas é porque teve uma facada, teve um monte de coisa. E todas elas, se você olhar em 2014, o Eduardo Campos estava despontando tragicamente, um acidente aéreo tirou o candidato do player. Então, a eleição, eu sou muito cuidadoso, principalmente com a eleição nacional, é um cenário que muda completamente. O Geraldo despontava, chegou a liderar a pesquisa antes das eleições e terminou abaixo do Cabo Daciolo. Então, como que você interpreta um cenário desse? E o Bolsonaro venceu as eleições. E aí, numa eleição teve um acidente aéreo que mata um candidato, numa outra eleição tem uma facada. Eu espero que nessa não tenha acidente aéreo, muito menos facada. Mas são eleições, um processo, e a sociedade é muito atenta, Pio. Hoje, quem está olhando a eleição é o político e a imprensa. Se você sair ali, for na padaria agora, perguntar para o cidadão o que ele está imaginando da eleição, ele não está imaginando, ele está desconexo. Então, quando você faz pesquisa hoje, você acaba apurando os nomes que são mais lembrados, e não efetivamente quem já escolheu o seu candidato. Então, por isso que eu acho que tem um processo enorme, até porque se pesquisa fosse resultado, não precisava eleição, né? Faz 3 institutos de pesquisa, os que tiver na frente são os escolhidos. Não é dessa forma. Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente ainda, e a sociedade vai entender melhor o que ela espera e qual futuro ela quer para o Brasil. Marcelo, eu sei que você teve convite de outros partidos também, além, claro, de já ter passado pela Solidariedade, o fato preponderante foi o fato de estar na base do Rodrigo, e além disso, na conversa com a direção do Solidariedade, a perspectiva é fazer uma bancada com quantos deputados? Hoje o partido tem um deputado federal em São Paulo, de 13 no total, 12 mais 1. Né? E a perspectiva hoje, com a chapa completa, uma chapa bem coesa, lideranças importantes como o Yoshio lá em Diadema também, a perspectiva para que a gente possa fazer 3 deputados em São Paulo. E o fator determinante foi o Rodrigo para a escolha do Solidariedade? É um deles, mas como eu disse, a questão amigável, a questão muito confortável entre amigos, pessoas que têm palavra, pessoas sérias, que também me deixou muito tranquilo em ter essa decisão.